Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e eu tenho certeza que hoje você veio com curiosidade pelo título, né? Testemunhas de Jeová. A gente está acostumado a entrevistar maçom, Rosa Cruz, alquimista, pai de santo, só a galera de Satanás. E hoje a gente vai entrevistar a galera de Deus. Talvez, né? Mas vai ser muito interessante hoje, que o nosso convidado tem uma história de vida maravilhosa, o livro dele é fantástico, e hoje a gente vai conhecer as profundezas das testemunhas de Jeová. Mas antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai conhecer os meandros de como funciona uma religião. Diretamente de mortesúbita.net, Tiago Tomussauskas. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Queria começar esse programa perguntando se vocês têm alguns minutinhos para responder algumas perguntas. Será que um dia haverá paz mundial? Será que um dia o sofrimento vai acabar? Será que um dia o atual sistema de coisas vai dar lugar para algo melhor? Fique com a gente até o final do programa e você descobrirá que provavelmente não. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? O Thiago só faltou bater na porta, né? Esperar ser domingo de manhã para bater na porta das pessoas para fazer essa pergunta. Estou bem curioso para conversar com o Antônio para esse bate-papo, né? Embora tenha um tema da psicologia que eu acho bem interessante, né? Que é a dissonância cognitiva, ela surge o Festinger está estudando seitas, né? Religiões ditas como apocalípticas, né? E, embora a Testemunha de Jeová não necessariamente se enquadre nisso, talvez a gente perceba que eles se enquadram nisso também. Né? Vou aproveitar aqui a deixa e apresentar o Antônio, né, nosso convidado. O Antônio Madaleno, ele nasceu em Lisboa em 1973 e foi educado segundo os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Depois de abandonar essa religião, ele entrou no curso de Psicologia da Universidade Autônoma de Lisboa. Enquanto aluno, participou na escrita do artigo Psicologia das Seitas e Grupos que Usam Influência Social Destrutiva e seu Impacto na Vida de seus Membros, tendo este sido considerado para publicação na revista da Faculdade Psique. Ao longo dos anos, tem escrito muitos artigos online sobre o tema. A gente também sobre o tema e as doutrinas e práticas das Testemunhas de Jeová, tendo alguns deles já sido publicados tal qual no livro. Quem é? Abra a porta do mundo secreto das Testemunhas de Jeová e descubra o que elas não lhe dizem, e na revista brasileira online O Alienista. Através de workshops e material publicado online na sua página de Facebook e no site Desperta, tem também disponibilizado informação acerca de seitas destrutivas e grupos de autocontrole. Já participou em várias reportagens jornalísticas e programas de televisão. Atualmente é ativista e investigador nestas matérias e está aqui com a gente no Projeto Mayhem para desmascarar um pouco seitas que se transvestem de religião. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, poder falar sobre a minha experiência e poder contar realmente um pouco sobre este universo que as pessoas normalmente não conhecem muito bem. Sobre as Testemunhas de Jeová, sobre as suas crenças, sobre muita coisa que até mesmo as próprias Testemunhas de Jeová desconhecem. Antônio, eu queria começar pedindo para, como é a primeira vez que você vem no programa aí, pelo que a gente estava conversando antes de gravar, você vai vir mais vezes. Eu queria que você contasse a tua história, né? Você cresceu como testemunha de Jeová. Eu sempre começo brincando, porque a gente entrevista muito pai de santo, pessoal da bruxaria, de outras religiões, e a gente pergunta assim, você era pequenininho, estava na igreja, comia hóstia e tal, e ele depois passava a ser alquimista e tal. Como é que foi a tua infância? Na Testemunha de Jeová tem hóstia? Como é que foi isso? Ok, então eu vou contar aqui de uma forma muito sintética a minha história. Aliás, a minha história, conforme vocês também já sabem, está publicada aqui neste livro, o Apóstata, porque abandonei as Testemunhas de Jeová. Ele está na Amazon Brasil e já muitas pessoas no Brasil, e obviamente aqui em Portugal também, já o leram. E aqui a minha história está contada de forma bastante detalhada. Mas de forma resumida, como é que aparecem as Testemunhas de Jeová
na minha vida? Ora, começa tudo com a minha mãe. Portanto, eu tinha 1 ano de idade quando as testemunhas de Jeová batem à porta da minha mãe, e a minha mãe, na altura, estava a passar por uma fase na vida muito complicada, em termos emocionais. Ela tinha, inclusivamente, ideias suicidas, inclusivamente já tinha tudo planeado para acabar com a sua vida, e ela recebe então as testemunhas de Jeová à sua porta, que lhe apresentam uma mensagem de esperança em relação ao futuro. Apresentam-lhe uma mensagem, segundo a sua interpretação bíblica, de um paraíso na Terra, de um mundo livre da doença, da morte, do sofrimento, um mundo em que não haveria mais guerras. E esta mensagem, obviamente, para alguém que está a viver um período difícil da sua vida emocional, acabou por lhe dar uma esperança, uma luz ao fundo do túnel. E isto para ela foi muito importante. Portanto, ela ter esta necessidade e esta esperança de que um dia todas as coisas iriam ser melhores, portanto, através do poder de Deus, através da ação divina. Bem, é óbvio que eu cresci, então, dentro desta religião. Meu pai nunca foi testemunha de Jeová, mas a minha mãe educou-me dentro desta religião, desta organização religiosa, e eu cresci, como é normal, dentro de um grupo religioso como este, não é? Bastante fechado, com bastantes restrições, com respeito a não celebrar o Natal, não celebrar a Páscoa, não celebrar os aniversários, portanto, não celebrar tudo aquilo que é normal, digamos assim, em termos sociais. Mas eu sempre levei tudo muito a sério e nunca tive uma vida dupla. Ou seja, eu acreditava firmemente que esta era a religião verdadeira, que era realmente a oração religiosa que ensinava a verdade bíblica, não é? Segundo a sua interpretação, e fazia aquilo que era normal às testemunhas de Jeová fazer, não é? Pregar de porta em porta. Depois, à medida que fui crescendo, comecei a participar nas reuniões, através de fazer pequenas partes da reunião, que daquilo que era chamado da escola, digamos assim, onde se aprende a oratória, que as testemunhas de Jeová têm. E, portanto, tudo isso foi algo natural para mim. Portanto, eu sempre acreditei em tudo, inclusivamente aquelas doutrinas que para as pessoas faz muita confusão, como a questão do sangue. O que é que acontece? Eu, com cerca de 20 anos, tornei-me servo ministerial. Isto é o termo que as testemunhas de Jeová usam para aquilo que noutras religiões é chamado diácono. E depois, mais tarde, após casar, aos 25 anos, tornei-me ancião, que é o equivalente a pastor na Igreja Evangélica ou padre na Igreja Católica. Portanto, isto foi um percurso, para mim, absolutamente natural dentro desta organização religiosa, que eu reforço, sempre acreditei ser a única religião verdadeira. Portanto, eu cresci e fui doutrinado dentro dela, não conhecia outra organização religiosa, apesar de ter sido batizado em bebê na Igreja Católica, mas, obviamente, as testemunhas de Jeová entraram na minha vida tão cedo que eu não conheci na prática outra religião. E foi assim. De uma forma resumida, muito resumida, foi isto que aconteceu para eu, então, entrar dentro das testemunhas de Jeová. Ok. Você contou que você entrou, mas eu ia perguntar uma coisa. Por que você continuou? Eu continuei nas testemunhas de Jeová porque eu acreditava firmemente que era a religião verdadeira. Portanto, eu não tinha quaisquer dúvidas de que era, digamos assim, a religião que ensinava a verdade bíblica. Portanto, para mim era uma convicção profunda, que é o que acontece com a maior parte, se não todas, não é? Mas pelo menos a maior parte das pessoas que estão dentro desta organização religiosa. E, portanto, as pessoas acreditam firmemente, porque elas foram ensinadas desta maneira, de que aquilo que a religião ensina, aquilo que os líderes ensinam, então é a verdade, e é esta verdade que as conduzirá ao paraíso. Porque elas acreditam que quem não está dentro das testemunhas de Jeová não tem a salvação. Portanto, vai ser destruída no Armagedon, ou Armagedão. Portanto, quando vier, digamos assim, o dia do juízo, não é, da parte de Deus para toda a humanidade, então quem está dentro desta organização religiosa é como se estivesse simbolicamente dentro da Arca de Noé. Portanto, as pessoas que estão dentro da Arca serão salvas, todas as que estão fora serão destruídas. E este pensamento, não é, de que o Armagedon, a destruição não da Terra, não do planeta, mas do mundo ou do sistema de coisas que existe, de Satanás,
vai ser destruído. Portanto, quem está fora, obviamente, não vai ser salvo. E para mim, isso, obviamente, eu também acreditava que só apenas as testemunhas de Jeová iam ser salvas e acreditava que só fazendo a vontade de Deus dentro desta organização religiosa teria esta salvação. Aproveitando que você está comentando a respeito da testemunha de Jeová, tirando as brincadeiras que foram feitas aqui no início, né, de pessoa batendo na porta, aqui no Rio tem muito panfletinho no final de semana, a pessoa chega, quer conversar com você, pede autorização para mandar coisa para sua casa, né, no geral são bem educados nesse sentido. Mas o público em geral, ele tende a pensar a ideia do cristianismo como uma coisa só, né? E a gente sabe que não é. A gente vai ter os movimentos neopentecostais, são muito fortes aqui no Rio, né, no Brasil, em Portugal também, né? Você tem muito movimento neopentecostal aí, né? E onde é que a testemunha de Jeová ela se enquadra ao certo e o que difere, além desse caráter que talvez a gente possa falar que ele não se difere tanto, porque cada um diz que a salvação é a sua, né? Em relação a esses outros grupos. A ideia do exclusivismo dentro destes grupos religiosos é uma das características que identifica as seitas destrutivas, ou grupos de autocontrole. São aquelas religiões ou aqueles grupos que dizem que apenas quem está dentro do grupo tem a aprovação de Deus, ou tem a iluminação, tem a verdade, etc. As testemunhas de Jeová claramente são esse tipo de grupo. Agora, o que é que difere as testemunhas de Jeová dos outros grupos, ou da chamada cristandade? As testemunhas de Jeová até costumam usar este termo cristandade de uma forma depreciativa. Elas identificam-se e surgiram com uma ideia de que existe uma verdade bíblica, que essa verdade bíblica só pode pertencer a um único canal, digamos assim, religioso, e neste caso são elas que transmitem a verdade bíblica, e que todas as outras religiões estão enganadas, estão corrompidas e ensinam mentiras pagãs, como a imortalidade da alma, a trindade, o inferno de fogo, etc. Portanto, as testemunhas de Jeová, elas surgem no final. Aqui não é ainda não são as testemunhas de Jeová. Portanto, há aqui digamos, um percurso histórico. O movimento dos estudantes da Bíblia, que surgem com Charles Taze Russell, surgem no final do século XIX. Portanto, com este homem, este pastor, não é? Charles Taze Russell, norte-americano, que ele começa a fazer um estudo intensivo da Bíblia, especialmente focado nas profecias bíblicas, com a ideia de estabelecer uma data para o regresso de Cristo. Nesta altura, vários grupos religiosos surgiram exatamente com a busca, com a procura da segunda vinda de Cristo. Quando é que ele viria novamente? Certamente já ouviram falar dos milenaristas, e é aqui dentro deste movimento dos milenaristas que surgem as testemunhas de Jeová, surgem os mormons, surgem os adventistas, pronto. E no fundo, as testemunhas de Jeová fazem parte deste caldeirão religioso, não é? Do segundo advento, digamos assim, que estavam ansiosamente a aguardar a vinda de Cristo. Mas há aqui uma situação, é que nesta altura, como eu disse, não eram testemunhas de Jeová, eram estudantes da Bíblia. As testemunhas de Jeová, como nós as conhecemos hoje, e da forma como estão estruturadas, como organização religiosa, elas só surgem com o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, J.F. Rutherford. Este homem, após a morte de Charles Taze Russell, ele ascende à presidência. Eu relato isto tudo no meu livro de forma resumida, mas no fundo dando esta perspectiva histórica para as pessoas perceberem como é que as testemunhas de Jeová surgiram e como é que evoluíram no tempo. E é este homem, este segundo presidente, que transforma a organização religiosa à sua imagem, de uma forma bastante hierárquica, bastante estruturada, tal e qual como ela é hoje. Portanto, as testemunhas de Jeová, na realidade, não são, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não são ou não surgem por Charles Taze Russell. Aliás, os estudantes da Bíblia ainda existem nos dias de hoje. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que Charles Taze Russell tinha a verdade bíblica, que ensinava verdades bíblicas, ainda existem nos dias de hoje. Porque foi com este segundo presidente que surge uma cisão entre os estudantes da Bíblia e aquilo que ele depois veio a dar o nome Testemunhas de Jeová, em 1931. Portanto,
estamos a ver que aqui há uma história, uma evolução, digamos assim, na religião. E quando as testemunhas de Jeová surgem, portanto, através deste segundo presidente, elas surgem com bastante antagonismo para com todos os outros grupos religiosos. É nesta altura que elas se diferenciam claramente dos outros grupos religiosos, porque enquanto o primeiro presidente, Charles Russell, acreditava que todos os cristãos eram irmãos, podiam ter diferenças, podiam ter coisas erradas em termos de ensinos, mas todos eles, no fundo, eram irmãos. Com este segundo presidente, ele faz uma demarcação clara entre nós e eles. E começa a dizer, e começa a ensinar que a religião, de uma forma abrangente, não é, da cristandade, estava corrompida, não tinha a aprovação divina e que apenas a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no fundo que é a editora ou a entidade jurídica que governa este universo religioso das Testemunhas de Jeová, as publicações, as congregações, etc., apenas ela era o canal que Deus estava a usar para emanar verdades bíblicas para todo o mundo. Pronto. As Testemunhas de Jeová, por isso, claramente estão separadas dos chamados evangélicos, dos protestantes e de outros grupos, não é, religiosos que existem, que se identificam como cristãos. Portanto, é uma diferença absolutamente clara destes grupos para com as Testemunhas de Jeová. Aproveitando que a gente está falando da Gênese, das crenças básicas dos Testemunhas de Jeová, como assim, queira ou não, eles estão dentro, né, da seara cristã? Eu acho que tem uma pergunta importante para a gente falar, assim, que acho que até muita gente tem curiosidade, que é qual que é a visão dos Testemunhas de Jeová sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para a igreja das Testemunhas de Jeová? E por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil os evangélicos estão passando por uma, sei lá se é uma fase, mas existe uma moda que é velho-testamentária. Então volta muito para o Antigo Testamento, as leis do Deuteronômio, fala-se até menos do Evangelho, e por isso que eu acho importante essa pergunta. Ok, então para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias. Portanto, a única coisa que as diferencia, e que é importante, mas a única coisa que as diferencia da cristandade é que, enquanto a cristandade acredita que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, formam aquilo que se chama de Deus, para as Testemunhas de Jeová, Deus é uma pessoa. Somente o Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, ele surge ou é criado pelo Pai a certo momento da história, ok? Portanto, ele não é co-eterno, não é co-omnisciente, portanto, e não é co-potente igual ao Pai. Portanto, ele é inferior ao Pai, não é? E tem uma posição de submissão total ao Pai. Portanto, para as Testemunhas de Jeová, Deus é Jeová, não é? Javé, Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, depois Jesus. O Espírito Santo é apenas o poder de Deus, que emana de Deus, para realizar os seus propósitos. E, portanto, as Testemunhas de Jeová claramente distinguem-se, não é, dos outros grupos religiosos cristãos que afirmam que Jesus é uma pessoa da Trindade. Elas entendem que Jesus é divino, porque tem, digamos assim, é da mesma essência do Pai, ou seja, ele nasceu diretamente do próprio Deus, nasceu aqui criado por Deus, diretamente, e que depois, através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Todas. Os anjos, o universo, portanto, tudo que é o mundo espiritual e tudo que é o mundo material foi criado por Jeová através de Jesus. Jesus é chamado mestre de obras, digamos assim. Portanto, foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Portanto, as Testemunhas de Jeová aqui claramente se distinguem das outras religiões cristãs. Aproveitando o gancho do surgimento de Jesus nesse conceito, né, dentro da chamada doutrina espírita, né, aqui no Brasil existe um espiritismo que eles chamam de kardecismo, mas ele é muito peculiar, ele é bem diferente daquilo que surgiu na França mesmo. Né? E aí tem um pensador, que é o Rustem, que ele até tem uma obra, que são os Evangelhos, né, que ele comenta,
que ele estabelece que Jesus ele não é filho de José, né? Que na verdade a Maria é engravida da potência divina e ele é feito única e exclusivamente dessa potência. Então o corpo dele não era um corpo físico, mas ele era um corpo espiritual, por assim dizer, e ele tinha uma outra ascendência. Como é que funciona, com você comentando a respeito desse ponto, né, da figura de Jesus dentro da Testemunha de Jeová, me veio isso na cabeça e eu queria entender como é que funciona, de fato, essa ideia para a Testemunha de Jeová. Porque se ele aparece em um determinado momento nas Escrituras, mas ao mesmo tempo é ele que cria tudo que aconteceu de maneira anterior, como é que ele é? Ele é uma potência que já cria e depois ele se manifesta no mundo, né? Explica para a gente como é que funciona, por favor. Ok, então as Testemunhas de Jeová entendem que Jesus, antes de vir à Terra, lá está, ele era divino, portanto, tinha a mesma essência do Pai, e nasceu a partir do Pai, foi criado a partir do Pai. Portanto, ele tinha uma posição, digamos assim, de braço direito do próprio Deus, não é? E depois, quando surge, digamos assim, a ideia ou a necessidade de Jesus vir à Terra como Messias, como Salvador, para morrer pelos nossos pecados, então Deus transfere a vida do seu filho, a pessoa, não é? A pessoa do seu filho, para o ventre de Maria, onde é fecundado, obviamente, um óvulo, e ele nasce como ser humano, totalmente humano. Enquanto na Trindade, no ensino da Trindade, os cristãos acreditam que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, não havia aqui uma separação. As Testemunhas de Jeová entendem que Jesus era somente um ser humano, mas era a mesma pessoa, em termos de intelecto, obviamente, que estava no céu. Portanto, Jesus Cristo nasce através deste milagre, digamos assim, em que os evangelhos retratam, não é? E que dizem que por meio de Maria nasceria o Salvador e que o Espírito Santo será sobre ti, não é? E terás um filho e terás de dar o nome de Jesus. Portanto, elas entendem que aqui o poder de Deus transfere a vida de Jesus, coloca-a no ventre de Maria, não é? No fundo, como uma inseminação artificial, como é hoje praticada pela ciência. Portanto, o que nasce de Maria é totalmente um homem, um ser humano, com as suas fragilidades, portanto, com as suas valências, mas era um ser humano. E é no momento do batismo de Jesus, ou a partir do momento do batismo de Jesus, em que ele recebe o Espírito Santo, não é? em forma de pomba, que se manifesta em forma de pomba, que Jesus, digamos assim, a partir desse momento é que ele começa, digamos assim, a desenvolver ou a ter o poder para realizar todos os milagres que começam a partir logo da sua pregação. Portanto, porque até então, o que se entende, ou o que as Testemunhas de Jeová entendem, é que Jesus era uma criança normal, como todas as outras, não havia... Como, por exemplo, o Evangelho Apócrifo de Tomé diz que Jesus já fazia milagres em criança, não é? Nada disso. Portanto, Jesus era uma criança absolutamente normal, mas com um intelecto acima da média. Tanto é que nos Evangelhos, um dos Evangelhos mostra Jesus a interrogar os sacerdotes e os líderes religiosos lá no templo em Jerusalém, e eles ficam muito admirados com a sabedoria daquela criança, onde é que ela aprendeu aquelas coisas, mas nada para além disso. Portanto, Jesus era totalmente um ser humano para as Testemunhas de Jeová. Uma outra dúvida nossa é sobre a parte espiritual. Como que é a concepção das Testemunhas de Jeová? Céu, inferno, aqui tem plano espiritual, tem anjos, fantasmas, demônios. Como que é essa questão dessa configuração espiritual para a Testemunha de Jeová? Portanto, as Testemunhas de Jeová acreditam que existe um céu, portanto, um mundo espiritual, onde estão todos os anjos, digamos assim, toda a corte celestial. E quando se fala aqui em céu, não necessariamente é o céu físico, obviamente, é um mundo à parte do nosso, um mundo espiritual, fora da nossa realidade física.
e onde também está, obviamente, o próprio Criador, Jeová e Jesus. E, portanto, elas não acreditam que existe um inferno de fogo, elas acreditam que um inferno de fogo é algo que é incompatível com um Deus de amor, acreditam que quando a Bíblia usa a palavra inferno, e que é traduzida na maior parte das Bíblias por inferno, apenas se refere à sepultura, eles usam até a expressão sepultura comum da humanidade, ou seja, para onde vão todos os mortos, tanto os bons como os maus. Portanto, elas não acreditam que existe uma alma que sobrevive à morte, elas acreditam que a morte física é total, portanto, não há nada que sobreviva a essa morte física, ficando a pessoa na memória de Deus para ser ressuscitada depois para o paraíso na Terra, ou, dentro do número limitado, são os 144 mil, terem uma esperança de ressurreição celestial. Elas acreditam que o número do Apocalipse, em que fala dos 144 mil, é um número literal. Portanto, apenas 144 mil são ressuscitados para irem reinar com Jesus no céu. Todos os outros cristãos, toda a grande multidão, conforme é usada a expressão no Apocalipse, vai viver aqui na Terra, num paraíso, para todo o sempre. Portanto, com respeito a este assunto dos demónios, elas acreditam que sim, que existem demónios, e existe Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, aquele que se rebelou no princípio e que arrastou consigo muitos anjos, que se designam como demónios, mas que são, na realidade, anjos iníquos, anjos que se rebelaram contra Deus e que foram expulsos da corte celestial, assim como Satanás, e que estão na Terra desencaminhando toda a humanidade e, no fundo, fazendo com que as pessoas ajam de maneira errada. Uma outra curiosidade minha, Paulo, você quer fazer pergunta? Não, pode falar, depois eu pergunto. É sobre a vida das pessoas. Como que é a vida da família de uma testemunha de Jeová? Quais são as limitações? Ele pode conversar com qualquer um, pode frequentar a escola? Quais são as regras que regem a família e o núcleo familiar das testemunhas de Jeová? Tal e qual como eu já disse, as testemunhas de Jeová têm muitas restrições, não é? Portanto, logo aí existe claramente uma segregação, digamos assim, do próprio indivíduo para com a sociedade. Portanto, não podem celebrar aniversários, não podem celebrar o Natal, e Carnaval, etc. Não podem celebrar nada, digamos assim, para ser mais simples. Portanto, logo aí, uma família de testemunhas de Jeová tem logo um isolamento familiar daqueles que estão fora da religião e social. Portanto, porque, imaginemos, as crianças não podem ir a festas de anos dos amigos, dos colegas de escola, dos vizinhos, de outros familiares. Logo aí, elas começam a viver uma vida muito isolada em termos sociais. Portanto, uma família de testemunhas de Jeová, e é isto, aquilo que é inculcado na mente das pessoas, é que elas têm que viver para Jeová. Têm que viver a sua vida totalmente dedicadas a fazer a vontade de Deus. Obviamente, na realidade, elas estão a fazer a vontade dos líderes da religião, estão a viver para a religião e toda a sua vida gira em torno das atividades da religião. Assistir às reuniões, preparar as reuniões, pregar de porta em porta, assistir aos congressos, às assembleias, ler a literatura que a organização publica, e não é assim tão pouca. Portanto, toda a vida de uma testemunha de Jeová é, conforme se diz lá dentro, 24 horas por dia. Isto faz com que, obviamente, as pessoas vivam muito condicionadas, muito agarradas, digamos assim, à religião, porque é a religião que as vai salvar. Na realidade, se elas têm que cumprir aquilo que os líderes da religião dizem que é necessário cumprir, portanto, o foco todo da vida de uma testemunha de Jeová é viver para Deus. É fazer tudo o que está ao seu alcance para que não falhe nada e ela seja aprovada diante de Deus para ser salva quando vier o Armagedon. Caso esteja viva, ou depois, se morrer, entretanto é ressuscitada no paraíso terrestre.
Portanto, é uma vida muito intensa e focada na religião. Bem, o conceito de seita mesmo, né? Você te aliena completamente da sociedade, estabelece um inimigo externo e fala que você tem, através dessa regulação interna do próprio grupo, que se manter num determinado caminho que surge por inspiração divina, né, aparentemente, pelo menos é o discurso. Né? E dentro disso, né, eu tinha uma outra pergunta, né, mas eu vou fazer uma pergunta nova dentro desse conceito, né, aproveitando que você é psicólogo. Né? Então, não sou. Ah. Não, é assim, eu não concluí o curso de psicologia. Eu fiz até ao segundo ano, portanto, e o primeiro trimestre, e depois terminei, porque, aliás, semestre, depois terminei porque na altura eu estava desempregado, eu estava numa faculdade privada e em termos financeiros não estava fácil, portanto eu tive que terminar. No entanto, obviamente que a minha experiência pessoal, aquilo que eu pesquisei e tenho vindo a pesquisar já são cerca de 20 anos de pesquisa intensa e de leitura intensa sobre o universo das seitas destrutivas e, obviamente, juntando a minha experiência pessoal, que é uma mais-valia neste caso, tem-me dado uma bagagem muito, muito grande para conhecer este universo sectário, digamos assim. Perfeito. Então, eu vou reformular a pergunta que eu ia fazer. Né? Dentro da sua bagagem, né, a gente tem ferramentas, né, que são... Lá na abertura eu comentei sobre dissonância cognitiva, né, que é uma teoria relativamente recente, né, de 73, né, tem a sua idade, basicamente, né, quando o quando ele elabora, e ele trata justamente desses conflitos, né, da nossa crença interna com algo que nos é revelado no mundo de fora. Ele estabelece que a dissonância cognitiva não necessariamente é algo ruim, né, porque você percebe que existe um antagonismo, mas que você pode tomar um lado ruim quando você nega essas novas informações. E você, dentro das suas pesquisas e até mesmo da sua própria vivência, como é que você encara essa percepção dessa ruptura com os dogmas que um grupo como a Testemunha de Jeová, mas a gente pode ampliar para qualquer outro, né? Mas no caso, você está falando especificamente da Testemunha de Jeová, gera no indivíduo essa pressão social, essa ideia de que você vai ficar à parte, né? E o ser humano, como um ser social, ele depende muito do coletivo, né? Quando ele se depara com novos ensinamentos, com novas questões e essa possibilidade de você talvez romper. Né? Conta um pouco para a gente sobre essa questão, tanto do seu ponto de vista pessoal, quanto aquilo que você investigou, por favor. É interessante que essa questão da dissonância cognitiva é algo que eu explico nos meus 2 livros, tanto o Apóstata, que eu já mostrei, como agora em mais pormenor neste último que saiu este mês, o Universo das Seitas Destrutivas, que vai estar também na Amazon Brasil, espero eu que em breve. Esta teoria, não é, da dissonância cognitiva é muito importante. Quando eu pesquisei sobre este assunto e sobre a questão da dissonância cognitiva, foi algo que me ajudou bastante a entender porque é que é tão difícil para quem está dentro deste grupo, ou destes grupos herméticos, fechados, não é? Porque é que é tão difícil as pessoas perceberem, não é? Perceberem que estão a ser manipuladas, que estão a ser enganadas. É muito complicado. Nas Testemunhas de Jeová, eu costumo dizer que é como um cadeado mental. Quando a pessoa, no princípio, começa a ter contato com as Testemunhas de Jeová, normalmente por meio de um estudo bíblico, em que é ensinado que apenas existem dois caminhos. O verdadeiro e o falso. A verdade e a mentira. E quando lhe é ensinado que apenas existe uma religião verdadeira e que todas as outras são falsas, e a pessoa passa a acreditar que aquele grupo, apenas aquele grupo, tem a religião verdadeira ou tem a verdade bíblica, aquilo é como um cadeado mental que se prende. E esta pessoa passa a baixar o sentido crítico, passa a acreditar cegamente que aqueles líderes religiosos, que aquela organização religiosa apenas diz a verdade, mesmo que a pessoa não entenda muito bem certas coisas. Atenção.
nem todas as testemunhas de Jeová entendem muito bem alguns dos ensinos bíblicos, das doutrinas que são ensinadas pela ordenação religiosa. No entanto, elas confiam cegamente, ou passam a confiar cegamente, que aqueles líderes não é que tenham inspiração divina, porque eles até mesmo chegam ao ponto de dizer que não são inspirados por Deus, mas dizem que são guiados por Deus. É uma questão semântica, porque na prática, obviamente, se eles se colocam no lugar de profetas, obviamente, ou são verdadeiros profetas ou são falsos profetas. Mas pronto, isso é outra questão. Então as testemunhas de Jeová passam a aceitar cegamente que estas pessoas, estes homens que estão lá em Nova Iorque, são guiados por Deus e aquilo que eles ensinam é realmente o ensino divino. É claro que quando a pessoa se depara com certas questões, com certas, às vezes certas notícias, certas coisas, não é, que vão contra a sua crença religiosa, há aqui uma confusão. Há aqui uma confusão, a tal dissonância cognitiva, que é, eu estou a receber factos, informações que estão a contradizer a minha crença mais profunda. Então o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou aceito o facto e tenho que rejeitar a minha religião, ou então eu tenho que assimilar esses factos, reinterpretá-los à luz da minha religião, de forma a manter incólume a minha crença religiosa. Então, o que é que acontece? Na maior parte dos casos das testemunhas de Jeová, é que elas entendem que aquilo, a informação que vem do mundo de Satanás contra a sua religião, ou factos que são transmitidos sobre a ordenação religiosa, são mentira. Só podem ser mentira. Portanto, é isto o pensamento, não é? É um pensamento sectário. Tudo o que vem de fora é errado, é falso, é mentiroso. Apenas o que os líderes dizem é verdade. Portanto, logo aqui é muito complicado conseguir cortar este cadeado mental. É muito difícil. A pessoa tem que haver algo dentro da pessoa que seja tão forte que a leve a despertar, a leve a questionar, a pôr em causa. Por exemplo, no meu caso foi a questão do sangue. Quando a minha esposa fica grávida e nós vamos ao médico, ao obstetra, e temos uma conversa com ele e dizemos, Sr. doutor, nós somos testemunhas de Jeová, identificamos claramente, que é isso que faz este testemunho de Jeová por norma, quando tem uma circunstância que pode pôr em causa ou pode pôr na iminência de receber uma transfusão de sangue, é dizer logo, eu sou testemunha de Jeová, se acontecer alguma coisa, eu não quero uma transfusão de sangue. Então nós vamos ao obstetra, temos uma consulta com ele e apresentamos, e somos testemunhas de Jeová e manifestamos já aqui o nosso desejo de que se acontecer alguma coisa, usem alternativos, mas não usem transfusões de sangue. Ele foi muito simpático, respeitoso, falou connosco, disse que sim, que tinha vários pacientes que, ao longo da sua carreira, que eram testemunhas de Jeová, mulheres neste caso, e contou-nos algumas coisas e fez-nos alguns raciocínios que me puseram, como se diz aqui em Portugal, a pulga atrás da orelha. E eu comecei a questionar, pensei assim, realmente há aqui qualquer coisa que eu preciso pesquisar melhor. Falou-me sobre a questão, por exemplo, de uma hemorragia pós-parto. Disse-me, por exemplo, que se houver uma hemorragia pós-parto, é uma questão de minutos, a mulher vai sem sangue, ou seja, é o sangue assim por um lado e ter que levar sangue, não é? Ou componentes do sangue por outro. E isto preocupou-me. Até isso acontecer com a minha esposa, como é que vai ser? Então, o que é que eu fiz? Eu fui ter com anciãos que estão nas chamadas comissões de ligação hospitalar, que são as chamadas comissões que têm contacto com os hospitais e que tentam transmitir aos hospitais novos procedimentos, novas terapias, no fundo, alternativas em relação à questão do sangue, e, no fundo, fazendo um trabalho aqui de proselitismo também junto dos hospitais para respeitarem a posição das testemunhas de Jeová. Eu fui ter com eles e fiz várias perguntas sobre o assunto e percebi claramente que eles não estavam por dentro do assunto. Ou seja, se houver uma hemorragia grave, como é que se faz? Porque a ideia das testemunhas de Jeová é que há alternativas para tudo. Que uma testemunha de Jeová não precisa de morrer por negar uma transfusão de sangue. Porque existem alternativas para tudo. Isto é mentira. Existem alternativas, sim. Existem terapias que podem ser usadas, sim. Mas depende do paciente, depende da gravidade, depende de inúmeros fatores que só os médicos conseguem determinar
no momento. Pronto. Isto levou-me a questionar-me a mim mesmo. O que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E comecei a pesquisar a questão do sangue. A pesquisar. Dentro das publicações da organização religiosa e fora. Isto é a pior coisa que se pode fazer. É pesquisar fora daquilo que os líderes de uma religião destas, uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole, ensinam. Porque quando a pessoa faz isto, ela está a abrir a porta para a informação que vai contradizer e que vai desmascarar muitos daqueles ensinos que são feitos pelos líderes. E eles não gostam disto. Mas eu fiz isto tudo em segredo, obviamente. E então comecei a pesquisar. A pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que o ensino do sangue, conforme interpretado pelas testemunhas de Jeová, está equivocado. Está errado. E é incoerente. Porque não sei se a maior parte das pessoas hoje em dia sabe, as testemunhas de Jeová, quando dizem que rejeitam sangue, não é verdade. As testemunhas de Jeová hoje em dia aceitam sangue, sim. Só que aceitam parte do sangue. Elas aceitam as chamadas frações secundárias do sangue. Ou seja, elas dizem, a organização religiosa, e quando falo das testemunhas de Jeová, falo da organização religiosa. A organização religiosa meteu na cabeça das testemunhas de Jeová que hoje em dia, porque no passado era diferente, mas hoje em dia é plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, não. Isto é sangue. Individualmente, atenção. Isto é sangue. Portanto, estes 4 componentes principais não se podem aceitar. Mas todas as frações de sangue que saem destes 4 componentes já se pode aceitar. E eu, quando comecei a perceber isto, eu pensei assim, isto não é coerente. Onde é que na Bíblia há uma divisão entre componentes principais e componentes secundários? Onde é que na Bíblia há esta marcação quando a Bíblia, e este é o texto bíblico que eles usam para rejeitar transfusões de sangue, em Levíticos, no capítulo 17, quando sangravam o animal, diz a lei mosaica que o sangue deveria ser derramado no solo e tapado com pó. Ou seja, inutilizado. Não poderia ser usado para nada. E é esta a base que as testemunhas de Jeová usam para rejeitar transfusões de sangue. Dizem que o sangue, quando sai do corpo, deve ser inutilizado. E a minha pergunta surge, onde é que vêm as frações secundárias que as testemunhas de Jeová podem aceitar? Não é do sangue que é doado por milhares e milhares de pessoas? Então como é que elas podem dizer que rejeitam sangue? Não, elas rejeitam parte do sangue. Não é? Mas aceitam outras partes do sangue. Ora, quando eu comecei a perceber isto, e outras incoerências relativamente a isto, depois isto foi uma bola de neve. À medida que eu fui pesquisando a questão do sangue, surgiram outros ensinos. Isto foi realmente algo que eu comecei a ler. Isto foram 10 anos. Não foi de um dia para o outro. Desde que o meu filho nasce, portanto, a minha esposa fica grávida em 2003. O meu filho nasce em 2004. Então, desde então até 2011, que é quando nós saímos, foram ainda bastantes anos, muita leitura. Mandei vir muitos livros da Amazon em inglês, que eu até não era assim propriamente expert a ler em inglês, mas esforcei-me a ler em inglês. Porquê? Porque a maior parte dos livros que eu queria ler, dos chamados apóstatas, eram em inglês. Não havia em português. Havia muito pouca coisa em português. Então eu esforcei-me a aprender a ler bem inglês, mandando vir livros da Amazon com um dicionário ao lado para ir lendo e tentando entender o que é que as palavras diziam quando eram palavras ou termos mais complicados. Portanto, isto foi um processo de uma década. Portanto, isto demorou tempo. Mas quando eu saí plenamente convicto, eu, a minha esposa e o meu filho, na altura tinha 6 anos, saí plenamente convicto de que esta organização religiosa não é, nunca foi, aquilo que afirma ser a única religião verdadeira. Portanto, eu tinha a minha mente completamente livre. Completamente livre. E claro que estudando e pesquisando aquilo que também peritos em seitas destrutivas ensinam sobre estas seitas, sobre estes grupos, estes chamados cultos, eu aí percebi claramente que estava dentro de uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole. Claramente. Porque muitas das características que identificam estes grupos pode-se fazer um checklist e a maior parte deles está nas testemunhas de Jeová. Sem dúvida nenhuma. Eu, no meu primeiro livro, tenho isso exposto, tenho um capítulo especificamente que diz: será que as testemunhas de Jeová são uma seita destrutiva? E eu explico e provo que são. E neste último livro,
Mais uma vez, através da exposição que faço, mostro que não apenas as Testemunhas de Jeová o são, mas que existem milhares e milhares de grupos que podem ser identificados desta forma. Mas para chegar a este ponto, tem que haver algo que mexa com a pessoa. A tal dissonância cognitiva que surge, mas que mexe de tal forma que faz com que a pessoa desperte. Mas muitas pessoas não despertam. É preciso haver algo muito forte. No meu caso foi a minha esposa, não é? Ficar grávida. E foi a questão do sangue. Para outras pessoas é outro assunto. Cada pessoa depois vai ter uma sensibilidade diferente, não é? Aos assuntos e vai despertar com coisas diferentes. Desculpem lá, estou a falar muito, não é? Não, pô, a gente adora quando o entrevistado fala bastante, traz bastante coisa para a gente conversar. E a partir daí também surgiu uma dúvida minha, pelo menos, né? Não sei se é dos outros colegas da banca também, né? Que você trouxe a referência do sangue na Bíblia, né? A leitura lá do Levítico. Mas eu vou traçar um paralelo, né? Porque até onde eu saiba, não existe uma limitação de comida dentro do grupo da Testemunha de Jeová, né? Você pode... Com sangue. Qualquer coisa com sangue não pode. Qualquer coisa com sangue não pode. Pois é. Mas vem a questão, como é que você vai definir a ideia da carne com sangue? Porque lá em Gênesis 9:4, fala, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis. Exatamente. Ou seja, a pessoa tem que comer uma carne torrada para comer, ou você corta herol, porque você não pode correr o risco de comer a carne com sangue. E nesse caso, né, já aproveitando também a deixa, voltando à questão da transfusão, e se alguém da Testemunha de Jeová, por acaso, recebe uma transfusão que não saiba, existe uma consequência para ela dentro do grupo? Porque legalmente para o médico a gente sabe que não, né, pelo menos aqui no Brasil não, né, não sei em Portugal. Mas como é que o grupo trata essa pessoa também? Ok. Com respeito à questão do sangue, o que a Bíblia diz, claramente diz, começando em Gênesis, passando pela lei mosaica, é que o animal deveria ser sangrado. Ou seja, devia ser morto, sangrado, para o seu sangue sair. É óbvio que o sangue nunca sai completamente. Nunca sai completamente. A maior parte do sangue, ou cerca de 50% do sangue, pelo menos, reside no organismo e nos órgãos. A ideia de sangrar o animal, isto até mesmo interpretado pelos próprios judeus, é que era uma questão de demonstrar respeito pela vida do animal. Era um gesto simbólico. No fundo, quando o israelita matava o animal e o sangrava, ele estava simbolicamente a devolver a vida a Deus. A vida não pertencia ao israelita que matava o animal, pertencia a Deus. E ao sangrar o animal e ao devolver o sangue à terra, é como se estivesse a dizer a Deus, tu dás-me permissão para tirar esta vida, para eu me alimentar, mas esta vida não me pertence. Esta vida pertence-te a ti. E daí que os animais eram sangrados e o seu sangue era inutilizado, ou então, em alguns casos, poderia ser usado no templo, em rituais, não é, religiosos, lá no templo ou no santuário, antes do templo. Portanto, as Testemunhas vão entender desta forma. Elas entendem claramente que é um gesto simbólico. Ao se matar um animal, devolve-se, é como simbolicamente estando a devolver a vida a Deus. E aqui entra outra incoerência. Quando há uma transfusão de sangue, não existe morte de ninguém. Existe apenas a transferência do sangue, ou de componentes do sangue, de uma pessoa para a outra. É como se fosse um transplante. E é engraçado que nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová, em algumas delas, elas fazem este paralelo, dizendo que é o transplante de tecido líquido e que funciona como um transplante. Assim também tem riscos, como um transplante. Portanto, se eu receber o sangue errado, eu estou sujeito a morrer. Da mesma forma, quando recebe um órgão, tem que saber se há compatibilidade do dador para com o receptor, tal e qual como a questão do sangue. Portanto, elas, no fundo, reconhecem que transfundir sangue é uma forma de transplante, não existe morte. Então, porquê é que é proibido? Não é? E é isto que muitas Testemunhas de Jeová não entendem. Eu costumo usar esta ilustração para aqueles que nos estão a ouvir.
para rebater o argumento das testemunhas de Jeová. Se o médico lhe disser assim, você não pode comer carne, mas mais tarde você tiver um problema de saúde e precisar de um órgão, um coração, um fígado, um rim, será que você vai pensar assim, não, espera lá, o médico disse que eu não posso comer carne, portanto, não posso aceitar o órgão? Será que iria usar esse argumento, essa lógica? Da mesma forma, mesmo que Deus tenha proibido comer sangue, não é a mesma coisa que transfundir sangue. Por isso, os judeus, que até têm a chamada comida kosher, têm uma forma muito ritualística e muito cuidadosa de tratar a carne para não ter vestígios de sangue, eles aceitam transfusões de sangue e doam sangue. Então, os próprios judeus a quem a lei mosaica foi dada sobre o sangue, eles aceitam transfusões de sangue. Eles não entendem, como as testemunhas de Jeová entendem, que há uma proibição total do uso do sangue. Não, há uma proibição específica, clara na Bíblia, para os israelitas não comerem carne com sangue. Fora daí, não existe qualquer... Tudo que vai além do que está escrito, não é? Como se costuma dizer. Tudo que vai além do que está escrito não deve ser feito. Mas as testemunhas de Jeová fazem isso. Não apenas na questão do sangue, na questão, por exemplo, do Natal, na questão dos aniversários. Nada na Bíblia proíbe tais coisas. Mas eles condenam e proíbem como se estivesse claramente na Bíblia. E música também, tem algumas que podem, tem algumas que não podem, tem quem decide o que pode e o que não pode? Já agora, antes de responder a isso, lembra-me da parte final da pergunta, que é: se uma testemunha de Jeová receber uma transfusão de sangue sem saber, não foi ela que escolheu, sem saber, não lhe acontece nada. Só acontece algo a uma testemunha de Jeová se ela conscientemente disser: eu aceito uma transfusão de sangue. Neste caso, ela corre o risco de ser dissociada. O que é que isto significa? Nas testemunhas de Jeová existe a desassociação, que é quando os líderes, os anciãos, fazem um julgamento e dizem: você está fora do grupo, não a queremos mais cá, está expulsa. Isso é desassociação. Quando é a pessoa que pratica algo e diz: eu não quero ser mais uma testemunha de Jeová, é chamada dissociação. É a pessoa que voluntariamente diz: eu não quero ser mais. Portanto, quando uma testemunha de Jeová conscientemente disser a um médico: eu quero uma transfusão de sangue para salvar a minha vida, e os anciãos souberem, porque há muitos casos em que eles não sabem, e a pessoa leva transfusões de sangue, às escondidas, claro. Nesse caso, a pessoa é considerada, ou pode ser considerada, dissociada. Ou seja, ela é expulsa, mesmo sem querer, mas usa-se aqui este termo dissociada, até por questões legais. Porque assim eles podem dizer que não expulsam ninguém. É a pessoa que decidiu sair. A questão da música. A música é algo que as testemunhas de Jeová, os líderes das testemunhas de Jeová, têm tido sempre muito cuidado nas suas publicações de alertar para música com conteúdo imoral, ocultista, ou satânico, ou seja o que for. Ou seja, todo o tipo de música que possa pôr em causa princípios bíblicos, as testemunhas de Jeová são fortemente desincentivadas de ouvir. Seja música, seja filmes, seja literatura, seja o que for. Não é? Tudo o que vá contra os princípios bíblicos, isto não difere muito das outras ordens religiosas cristãs. Portanto, isto é algo que é transversal. Aliás, nas testemunhas de Jeová há muito pouca coisa que não é transversal às outras religiões. Dizendo-se a verdade, a maior parte das coisas que as testemunhas de Jeová condenam ou proíbem neste tipo de práticas é muito similar a outros grupos religiosos. A única coisa exclusivista das testemunhas de Jeová é realmente a questão do sangue. Nisso são únicas. E a parte de quando a pessoa tenta sair, né? Que a seita também é qualificada por se manter elas isoladas, fechadas, ignorantes de tudo que está ao redor. E uma vez que alguém estuda e olha e fala assim: eu estou numa seita, peraí, e quer sair, o que acontece? Então eu queria que você falasse um pouquinho das técnicas que eles fazem para manter as pessoas lá dentro, e uma vez que alguém estudou e saiu, como é que eles tratam essa pessoa? Existe ataque, existe boicote, ela é banida, como é que isso funciona?
As testemunhas de Jeová têm a prática da ostracização ou banimento, ou seja, quando a pessoa é expulsa, desassociada ou se dissocia, ela escolhe sair, a pessoa é tratada como estando morta. Todas as pessoas que estão dentro da religião do grupo são incentivadas, pressionadas a parar de falar com essa pessoa, como se ela tivesse morrido. Portanto, não podem dizer nem sequer um oi na rua. Passam por ela na rua como se ela não existisse. Morreu. E se alguém violar isso, pode também ser expulso também? Eu ia chegar aí. Inclusivamente os familiares que estão dentro da religião são incentivados a parar de ter contato com essa pessoa, não comer com ela, não ter associação familiar, desde que não vivam na mesma casa. Se viverem na mesma casa, dentro do normal, têm uma vivência dentro do que é habitual. Mas se viverem fora do lar, então são incentivados a parar de falar com a pessoa, a não ser que surja uma situação grave, uma situação que exija uma questão familiar, não é? Que exija que falem com essa pessoa. Mas é explícito nas publicações da organização, nem telefonemas, nem e-mails, nem cartas, nada. Ou seja, a pessoa é colocada completamente fora do seu círculo familiar e social, deixada ao abandono, e é como se tivesse morrido. Se alguém que não seja familiar continuar a manter contacto com essa pessoa e os anciãos souberem, essa pessoa vai ser advertida. Se essa pessoa continuar a ter uma associação íntima com essa pessoa e a falar com essa pessoa, corre o risco dela própria ser expulsa do grupo também. Portanto, há aqui uma pressão muito grande sobre os membros das Testemunhas de Jeová para que cumpram escrupulosamente esta segregação, que na realidade é bullying religioso. É uma prática, mesmo em termos de psicologia, está provado em psicologia que é uma forma de tortura psicológica, o isolamento dos indivíduos. Isto causa tão mal como a tortura física. E tem conduzido, infelizmente, muitas pessoas ao suicídio. Porque as pessoas saem, toda a sua vida social estava lá dentro, todos os amigos estão lá dentro, porque é isso que é incentivado dentro do grupo, só fazes amigos dentro do grupo. Família, se possível, construídes a tua família dentro do grupo. Então, quando sais, ficas sem ninguém. Em termos psicológicos, isto é muito difícil de resolver, não é? De interiorizar. E há pessoas que não conseguem lidar com isso. Sentem-se de tal forma depressivas, não é? Abandonadas, lá está, sem ver a luz ao fundo do túnel, completamente perdidas num mundo que não é o seu, que elas têm que... E isto acontece com ex-membros de seitas destrutivas e grupos de autocontrole, elas têm que reaprender a viver, porque elas não estão habituadas a viver em sociedade, mesmo que estejam em sociedade, mas o pensamento, não é, que foi construído na sua mente, toda a sua cosmovisão, é que o mundo é perigoso, as pessoas são más, as pessoas que estão fora do grupo são más, vão tentar enganá-la, vão tentar prejudicá-la. Portanto, a pessoa tem dentro de si, digamos assim, muitas fobias que vão impedi-la, pelo menos durante algum tempo, de construir novas relações, desenvolver amizades, etc. Portanto, a organização religiosa das Testemunhas de Jeová, bem como outras seitas destrutivas, jogam com isso. Para quê? Para que a pessoa retorne ao grupo. Para que a pessoa tenha necessidade de voltar ao grupo para ter novamente a família, ter novamente os amigos e poder ter novamente aquilo que perdeu, que deveria ser do seu direito natural, pelo menos o amor da família deveria ser algo de direito natural, e ela perde-o por imposição dos líderes. Não é uma decisão individual das pessoas. Atenção. Porque quando os líderes das Testemunhas de Jeová, os representantes das Testemunhas de Jeová, são entrevistados, muitas vezes dizem: não, nós não proibimos ninguém de falar com a pessoa. Cada pessoa é que decide se fala ou não fala. Mentira. Eles ensinam, doutrinam e pressionam as pessoas a não falar com o ex-membro.
Uma coisa que a gente vê, além da censura e da proibição, uma coisa que tem bastante comum em seitas é o controle da informação, né? É você manipular aquilo que vai ser consumido pelas pessoas. Os Testemunhas de Jeová têm uma grande produção editorial, 2 revistas famosas, um monte de livros, mas eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo. Uhum. Se você acha que essa tradução lá atrás, né, porque ela é antiga, ela foi no começo bem intencionada ou se desde o começo tem alguma coisa aí de manipulação de informação? A minha opinião é que todas as Bíblias têm manipulação. Não há nenhuma tradução bíblica que não tenha manipulação. Porquê? Porque quando se traduz as línguas, não é? O hebraico, o aramaico, o grego, o koiné, as línguas usadas na Bíblia, quando são traduzidas por alguém que tem uma doutrina associada, uma religião associada. Uma religião associada que já lhes diz como é que elas devem acreditar. Por exemplo, a questão da Trindade. Eu costumo usar este argumento, não é? Quem é trinitário vai traduzir a Bíblia de uma forma trinitária. Vai traduzir passagens bíblicas em que ele vai usar a palavra, por exemplo, adoração, quando se refere a Jesus. Quando, na realidade, no original grego, não está lá adoração. Pode ser adoração, não é? Mas a palavra e o sentido básico não é adoração. Portanto, as Testemunhas de Jeová fizeram exatamente a mesma coisa. Quando, por volta dos anos 50, 60, construíram a tradução do Novo Mundo, elas queriam ter uma tradução que espelhasse as suas crenças religiosas. Estivesse em harmonia com as suas crenças religiosas. É óbvio que aqui houve uma necessidade de traduzir de acordo, não é, às suas crenças. Mas todos os grupos fazem isto. Todas as religiões fazem isto. Quando traduzem a Bíblia, não traduzem do nada. Não traduzem de uma forma completamente isenta. Há uma interpretação por trás. Porque há palavras gregas que podem ser traduzidas, gregas ou hebraicas, etc., podem ser traduzidas mais de uma forma. É o tradutor que vai dar o sentido àquilo que está lá. As Testemunhas de Jeová fazem isso. Têm feito isso ao longo do tempo. Portanto, quando pega-se numa tradução do Novo Mundo e pega-se numa Bíblia, por exemplo, católica, nota-se que há ali diferenças. A maior parte da Bíblia é a mesma coisa, é tudo igual. Mas há passagens-chave que são traduzidas de acordo com a sua crença. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová dão muito valor, supremo valor, ao nome divino. Portanto, elas traduzem o nome divino por Jeová em milhares, 7.000 e tal passagens na Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Ou seja, elas dão tal valor ao nome divino que elas colocam o nome divino sempre que acharem que deve estar lá o nome divino. A maior parte das traduções bíblicas coloca esporadicamente o nome divino, Javé, Yahvé ou Jeová, em algumas passagens pontuais. De resto, usam Senhor. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam que Jesus morreu numa cruz, então colocam estaca de tortura. A palavra inferno é traduzida por Seol, do hebraico, ou Hades, lá está, conforme eu expliquei, significando sepultura comum da humanidade. Portanto, elas não traduzem a palavra por inferno. Porquê? Porque elas entendem que a palavra inferno, na mente das pessoas, está associada à palavra inferno de fogo, onde vão as almas dos pecadores que estão condenados por Deus. Não é? Portanto, estas e outras passagens, como a questão da adoração, etc., a Jesus, elas vertem de acordo com as suas traduções. Portanto, eu acredito que a tradução do Novo Mundo, na generalidade, é boa, tão boa como as outras, em alguns casos até melhor, porque usa uma linguagem mais acessível ao público, mais corrente, digamos assim, mas é claro que é parcial também, como todas as outras traduções da Bíblia são. E a tradução é anterior àquele segundo cara que apareceu, que você disse? A tradução do Novo Mundo já surgiu, salvo erro, surgiu na altura do terceiro presidente da Sociedade de Torre Vigia. Portanto, já a J.F. Rutherford tinha morrido e final mais ou menos nos anos 50 é quando começa a ser construída, quer dizer, escrita esta tradução do Novo Mundo. Perfeito. Portanto,
foi feita à imagem, exatamente, das crenças religiosas das Testemunhas de Jeová. Fazer minha última pergunta, né? Já que eu já fiz bastante, né? Essa questão da tradução que você trouxe, né, é importante para nós. Nós, no Pedra de Afiar, a gente tem muito material traduzido, seja do grego, seja do hebraico, e quando a gente faz essas traduções, a gente coloca, essa palavra pode ter tal significado, pode ter esse tal outro significado, adotamos esse significado porque entendemos fazer mais sentido dentro do contexto, mas a gente não exclui os outros significados que a gente sabe que tem nesse contexto. E resgatando um comentário que o Tiago fez lá no início, né, e que conversa muito com esse ponto sobre o uso, né, você até comentou que eles pegam um texto que é para o judeu e eles interpretam de uma maneira diferente daquilo que o próprio judeu interpreta. E a gente está vivendo num momento onde você tem muito segmento religioso que faz uso de uma espécie de uma releitura própria de textos que são de outras religiões, né? E como é que você vê isso e que alerta você dá para as pessoas como um todo quando se deparam com essas pessoas que fazem uma leitura já enviesada? Elas não necessariamente elas respeitam, como eu comentei, que a gente tenta fazer no Pedra, a possibilidade de múltiplas explicações para o mesmo texto. Elas falam, é desse jeito e pronto, e acabou. Porque a gente também encontra isso dentro do cenário esotérico. Tem gente que vai ler um Crowley da vida e vai falar, é desse jeito. Tem gente que vai falar que não, é desse jeito, do meu jeito é o certo e o seu é errado, e vida que segue. Como é que você vê esse encaixe e que alerta você dá para o público em geral, por favor? Olha, eu posso falar por experiência própria, porque quando eu coloquei a religião das Testemunhas de Jeová em causa e comecei a fazer esta pesquisa intensa, não é? Em publicações, inclusivamente, conforme eu já disse, encomendei muitos livros da Amazon, inclusivamente léxicos do grego, como o Strong, o Vine, etc, portanto, dicionários bíblicos. Eu fiz aqui inclusivamente traduções bíblicas. Eu tenho muitas traduções bíblicas, tanto físicas, os livros físicos, como tenho muitas em digital, não é? Em PDF. O que é que eu fiz? E é isso que eu aconselho qualquer pessoa a fazer, é não se cingir a uma única tradução bíblica, a ter várias traduções bíblicas. E quando está a fazer as suas leituras, as suas pesquisas, ter mais do que uma a analisar, tentando perceber o que é que cada uma tradução diz, a forma como se expressa. Não é? Se possível for até analisar vários comentários bíblicos, que até estão disponíveis online, como no Bible Hub e outros, em que a pessoa vai ver o que é que comentaristas bíblicos explicaram sobre o tema. E depois a pessoa tira as suas próprias conclusões. É assim, uma coisa que eu aprendi, enquanto dissidente de uma seita destrutiva, é que nós não nos podemos fiar por aquilo que os líderes dizem. Ou seja, quando nós seguimos cegamente aquilo que um líder diz, com respeito a uma interpretação bíblica ou uma leitura bíblica, nós estamos a depositar nas mãos dele um poder que depois nos vai influenciar. Pode nos influenciar para o bem, como pode nos influenciar para o mal, como no caso das transfusões de sangue. Se eu confio que eles estão a dizer a verdade, eu estou disposto a morrer, estou disposto a deixar morrer o meu filho, estou disposto a deixar morrer a minha mulher. Não é algo inocente, não é a mesma coisa que acreditar que vou para o céu ou que fico no paraíso na terra. Não, são decisões de vida ou de morte. Não é? São coisas sérias que implicam a vida das pessoas. Por exemplo, a questão do dízimo. Há muitos grupos religiosos que ensinam que o cristão tem que dar o dízimo. Há outros que dizem que não há necessidade de dar o dízimo. Não é? Portanto, se eu vou confiar num pastor ou num líder que diz que eu obrigatoriamente tenho que dar o dízimo, eu estou a depositar nele uma confiança absoluta em que isso vai ter implicações financeiras na minha vida. Não é? Portanto, acima de tudo, eu acho que as pessoas têm que pensar pela sua própria cabeça. Têm que analisar um leque de opções ou de interpretações, porque há muitas para tudo e mais alguma coisa, e depois tirar as suas próprias conclusões. Porque aí vai ser a pessoa que está a decidir. Eu quero fazer deste modo, eu quero acreditar deste modo. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu incentivo qualquer pessoa a fazer. Portanto, a pessoa tem que pensar pela sua própria cabeça. Não colocar o poder nas mãos dos outros para decidir por elas. Que é isso que acontece nas seitas destrutivas. Já agora, a propósito disto das seitas destrutivas.
gostava só de falar uma coisa, que é importante. Neste último livro, O Universo das Seitas Destrutivas, eu falo sobre isso. Eu considero que há uma diferença clara entre religião, seita e seita destrutiva. Portanto, eu não gosto de usar o termo seita, porque o termo seita, do ponto de vista sociológico, é apenas um grupo que se separa de um grupo maior, normalmente são grupos religiosos, um grupo que se separa de um grupo maior e forma a sua própria individualidade. As suas interpretações, as suas crenças, até mantendo muitas das originais do grupo maior. Isso é uma seita. Os cristãos eram, e são chamados na Bíblia, de seita. Eles eram uma seita. Porquê? Porque eles não se separaram totalmente do judaísmo, mas adquiriram a crença de que Jesus era o Messias. E isso distinguia-os claramente. Eles eram messiânicos. Eles acreditavam que o Messias já tinha vindo, tinha morrido e tinha sido ressuscitado. E por isso os judeus consideravam e chamavam-nos de seita. Quando houve a Reforma Protestante, sabemos que a Igreja Católica era toda poderosa, tinha o poder total, e de repente surge esta Reforma Protestante. O que é que surgiram? Seitas. Ou seja, grupos apartados de um grupo maior. Formaram a sua própria individualidade, mantendo algumas crenças, reformulando outras, etc. Portanto, eu não gosto de usar para este tipo de grupos de autocontrole, eu não gosto de usar o termo seita, porque o termo seita é estruturalmente aplicado e muito usado em grupos religiosos que estão separados, que estão divididos. Há grupos religiosos que dizem as Testemunhas de Jeová são uma seita. E as Testemunhas de Jeová dizem aqueles grupos religiosos todos são uma seita. É tipo um chavão de ataque de grupos religiosos uns contra os outros. Para mim existe uma clara diferença entre seita e seita destrutiva, que são as características que existem em grupos de autocontrole ou seitas destrutivas que podem não existir em seitas normais, não é? Que podem ser chamadas de seitas dentro do contexto sociológico. Portanto, eu faço aqui uma clara distinção. Desculpem lá, eu estou a dizer isto porque eu costumo usar a seita destrutiva de uma forma muito intencional. Exatamente para fazer uma distinção entre religião e este tipo de grupos que manipulam, que controlam e que enganam as pessoas e que preenchem várias características que têm sido estudadas, especialmente desde os anos 70, por peritos, até muitos deles norte-americanos, que foi aí que surgiram muitas seitas destrutivas, não é? Ou grupos de autocontrole, como Jim Jones, etc., não é? Ao longo do tempo, que também falo no meu livro. Portanto, eu faço aqui uma clara distinção nisto, porque eu gosto de fazer esta separação e não meter tudo no mesmo saco. Porque há seitas, ou seja, todas as seitas destrutivas são seitas, mas nem todas as seitas são seitas destrutivas. Não sei se estão a perceber a minha lógica. É esta a minha perspectiva sobre esse assunto. Não, faz todo sentido do mundo. Eu ia perguntar, assim como uma última pergunta, que conselho que você daria para o pessoal? Eu tenho certeza que por conta do título, vai ter muito... A gente pega um público muito jovem, que agora está com acesso à internet, tá? E vai ter muito testemunha de Jeová que está assistindo a gente nessa curiosidade, né? E aí o cara vai estar com medo, ou vai ser expulso, ou o pessoal talvez mais adulto. Que conselho que você daria para uma pessoa que está percebendo que tipo, ele está aprisionado? Então, porque é possível você continuar acreditando em Cristo, em Jesus, e na religião, e na Bíblia, mas escapar da garra dessa seita, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto. É o meu caso. Eu deixei de acreditar numa oração religiosa, eu mantive a fé cristã, mas deixei de acreditar totalmente nas interpretações dos líderes religiosos das Testemunhas de Jeová. E hoje em dia não pertenço a nenhuma religião, mas identifico-me como cristão. Mas não quero mais seguir uma cartilha que me imponham. Tens que acreditar desta maneira, tens que acreditar desta maneira, tens que fazer isto, não podes fazer isto. Não, eu agora tenho a minha individualidade. Agora sou eu que decido. Já foram quase 40 anos preso. Eu costumo dizer que um passarinho, quando sai da gaiola, não quer voltar para lá. Eu não quero mais voltar para uma gaiola que me aprisione. Agora, que conselho é que eu dou para quem está desconfiado ou quem está a perceber que está numa seita destrutiva ou num grupo de autocontrole, seja ele as Testemunhas de Jeová, seja outro. Primeira coisa que deve fazer é não se precipitar. Porque há pessoas que se precipitam e querem sair do grupo de imediato, querem abandonar tudo e depois vão sofrer graves consequências com isso.
Portanto, primeira coisa, manter o sangue frio. Primeiro que tudo, aprender sobre seitas destrutivas. É muito importante. Especialmente sobre o grupo em que está inserido. Fazer pesquisa, estudar bem o assunto. Para quê? Quando a pessoa sai deste tipo de grupos, ela leva consigo crenças, medos ou fobias, não é? Medos irracionais, que não vão ser fáceis de eliminar. Levam tempo. Se a pessoa não fizer uma preparação mental de pesquisa, não é? Antes de sair do grupo, ela corre o risco de sair e, passado algum tempo, voltar a ser aspirada de novo para o grupo. Há esse grande perigo. Portanto, a pessoa quando sai tem que sair livre, mentalmente livre. Só pode fazer isso se ler, se pesquisar, porque hoje em dia existe muita pesquisa. Aliás, o meu livro, tanto o Apóstata, especialmente como este, que é mais abrangente, sobre as seitas destrutivas no geral, ajuda a pessoa a perceber os mecanismos psicológicos que estão por trás destes grupos. Ajuda a perceber como os líderes controlam, manipulam e enganam as pessoas. Que técnicas eles usam? Como é que a pessoa... Porque depois há muitas pessoas que se sentem-se não apenas como vítimas, mas sentem-se até como culpadas. Como é que eu fui tão parvo? Como é que eu fui tão idiota de entrar num grupo destes? Não é? Estamos a falar para aqueles que entram mais tarde, não para aqueles que já cresceram dentro do grupo. Como é que eu me deixei aliciar, recrutar por este grupo? E a pessoa ainda se culpa. Mas a pessoa tem que se libertar primeiro. E pensar, e isto é muito importante, que há vida fora do grupo. Há vida fora da seita destrutiva. A pessoa pode ter uma vida significativa fora do grupo. Ela não precisa do grupo para nada. Ela pode reconstruir a sua vida, pode desenvolver tudo aquilo que ela estava proibida dentro do grupo, hobbies, não é? Ter novas experiências, desenvolver novas amizades. Ou seja, esse poder passa a estar na mão da pessoa. A pessoa pode ser livre para fazer aquilo que ela entender. Ela já não depende de um líder que lhe diz o que é que ela pode fazer ou não pode fazer, o que pode vestir, o que não pode vestir, o que pode comer, o que não pode comer, etc, etc. Ela é livre para decidir. Mas, volto a frisar, a pessoa tem que sair livre, porque senão corre o risco de, mentalmente, continuar lá o cadeado preso. Portanto, este passo é muito importante. Pesquisar, ler sobre o assunto, especialmente sobre o grupo em que esteve inserido ou está inserido. Para quando sair totalmente livre. É o melhor conceito que eu posso dar nestes casos. Fantástico. E para a gente fechar, a última pergunta é como é que o pessoal te acha? Qual pessoal? O pessoal que vai estar assistindo do meio. Vai ter gente que vai querer entrar em contato com você para comprar o livro. Claro. Então, como é que a gente consegue comprar o livro aqui no Brasil? Como é que o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e eu acredito que provavelmente vai ter muita gente jovem do Testemunho de Jeová que vai ficar curioso e vai buscar você para pedir uma ajuda, né? Então, como é que o pessoal te acha? Nesse caso... o Testemunho de Jeová eu não quero que te ache, não. Mas o pessoal está querendo sair de lá... Eles sabem onde eu estou. Eles sabem onde eu estou. Aliás, eu era muito conhecido dentro da religião. Eu era ancião. Não é? Eu sou de Lisboa, portanto, a maior área metropolitana de Portugal. Portanto, eu conhecia muita gente. Tá? E, portanto, eles sabem quem eu sou e passam por mim na rua. Eu sou o diabo. Mas pronto, à parte disso. Quem quiser falar comigo, obviamente, basta pesquisar António Madaleno. Vai encontrar o meu Facebook, que era o Facebook da autor, que era o meu Facebook pessoal. Pode enviar mensagem. Se quiser, pode entrar em contato comigo por e-mail, madaleno123@gmail.com. Também podem enviar mensagem. Eu tenho um site que inclusivamente podem enviar mensagem por lá, que é o extj.pt ou desperta.net. Portanto, é o mesmo site, tem duas designações diferentes, para quem quiser. Podem também enviar mensagem por lá e fazerem perguntas, observações. Eu estou disponível para ajudar. Tenho ajudado muitas pessoas ao longo destes anos. Muitas pessoas que ou têm parentes que são testemunhas de Jeová e não sabem como onde lidar com eles, ou pessoas que descobriram que estão numa seita destrutiva e querem sair, mas a mulher é testemunha de Jeová
o marido é testemunha de Jeová, ou os filhos, etc., os pais. É muito complicado. Como eu já expliquei aqui, é muito difícil quando a pessoa está num universo sectário tão fundamentalista e tão fechado como este. Portanto, há pessoas que pedem ajuda, pedem orientação. O que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer? Inclusivamente no meu livro, eu tenho capítulos específicos para pessoas que têm familiares dentro destes grupos. Como é que se deve falar com estas pessoas? Porque há formas corretas de falar e há formas que não são assim tão corretas de falar e que podem empurrar a pessoa ainda mais para dentro do grupo. Que a pessoa quer ajudar a pessoa a despertar, mas faz-o de uma forma errada. E eu no livro explico que há, e até simulo diálogos de como se deve falar com uma pessoa assim. Portanto, eu estou disponível e tenho estado sempre disponível exatamente para ajudar. Portanto, quem quiser, basta pesquisar António Madaleno e certamente vai encontrar a minha fotografia e pode entrar em contato comigo à vontade. Só mais uma coisa. Deixa-me só dizer, em relação aos livros, este livro ainda não está na Amazon Brasil, neste momento ainda não está, no Kindle ainda não está, mas em breve deve estar disponível como e-book, mas este já está. Mas nem se preocupa, porque isso aqui vai ficar no YouTube para sempre e a gente vai circulando, então vai ter gente que vai estar escutando isso no podcast e tal. Pode crer que essa entrevista a gente quer que fique rodando por muito tempo para ajudar. Deixa eu só enfatizar uma coisa. Você já disse isso algumas vezes, mas eu acho que é legal a gente enfatizar. Os livros não são úteis só para quem é da Testemunha de Jeová, mas para qualquer pessoa que esteja numa seita destrutiva, que quer achar alguma ajuda, alguma forma de compreender e de escapar. É isso mesmo? Exatamente. O livro tem um índice bastante interessante e bastante completo, que preenche muitos assuntos relacionados com... Eu posso-vos ler aqui, inclusivamente, um pouco do índice, claro, só para vocês perceberem. Por exemplo, capítulo 1. Estou numa religião ou numa seita destrutiva? Como saber a diferença? Capítulo 2. A psicologia das seitas destrutivas. Compreendendo o apelo e as táticas usadas. Capítulo 3. A nova personalidade criada à imagem do líder e do grupo. Capítulo 4. Porque é tão difícil para alguém reconhecer que está numa seita destrutiva? Aqui entra a dissonância cognitiva. Capítulo 5. Sinais de alerta. Como reconhecer um grupo potencialmente nocivo. Capítulo 6. Liberte-se. Estratégias para deixar uma seita destrutiva e começar uma nova vida. Capítulo 7. Supere o trauma. Como curar-se do abuso emocional e psicológico. Capítulo 8. Como reconstruir um sentido de identidade e comunidade após deixar o grupo. Capítulo 9. Como ajudar um ente querido que está envolvido com uma seita destrutiva. Capítulo 10 e último. Prevenção. Educar a sociedade sobre os perigos das seitas destrutivas e grupos de autocontrole. Para além disto, ainda tenho um apêndice em que tenho 2 artigos escritos. Um deles é de uma socióloga norte-americana que é perita, especialista em seitas destrutivas, que escreveu de propósito um artigo para o meu livro, e tenho também uma entrevista com o Dr. Steven Hassan. Não sei se já ouviram falar do modelo BITE, que é um modelo que foi desenvolvido por este especialista norte-americano. Ele aparece em vários documentários da Netflix, da HBO. Também a especialista que eu tenho aqui, que escreveu o artigo, também aparece nestes documentários da Netflix e da HBO. Portanto, são 2 experts a nível mundial que ajudam também os leitores deste livro a superarem e a perceberem o que são estes grupos e como sair deles da melhor forma possível. Porque é assim, ninguém sai ileso de uma seita destrutiva. Ninguém. Todos nós saímos magoados ou machucados. Todos nós saímos feridos. Agora, podemos reconstruir-nos, podemos superar e aprender com essa experiência. E isso é muito importante. Por exemplo, no meu caso, apesar de ter vivido quase 40 anos dentro deste grupo, eu consegui reconstruir-me e agora estou a usar o meu conhecimento para ajudar outros. Isso é muito importante.
A entrevista foi fantástica, Antônio. Só tenho que te agradecer, foi muito legal. A gente costuma dizer que as entrevistas que a gente mais gosta é quando o entrevistado tem o olhinho e o olho brilha. Né? E é o teu caso, falando disso aí, alertando as pessoas pela tua vivência. Então, queria te agradecer demais da conta. Eu é que agradeço o convite. Eu vou começar, então, considerações finais. Robson Belli é o primeiro, ele estava quietinho porque ele já é um dos 144 mil escolhidos, então ele não precisa falar muito, mas... Robson Belli, considerações finais. Muito bom ouvir sobre seitas. Eu fiz um curso quando cursava ainda teologia e era focado em seitas e heresias. Muito bom ouvir e saber que tem gente que está lutando diretamente contra esses tipos de grupos que acabam por lesar financeiramente, mentalmente, espiritualmente essas pessoas. E fisicamente. Fisicamente também. Eu evitei falar, mas realmente. Meus parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. Antônio. E acredito que esse trabalho é muito necessário. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, acessa lá cabalá.com.br. É um dos meus endereços, vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, trazendo um pouco do conhecimento que me foi transmitido pelos meus professores. E não é uma seita. Mas quem quiser conhecer mais sobre movimentos que podem acabar virando uma seita, acessa lá mortesubita.net, que ali a gente vai ter muita coisa. Mas o Marcelo vai perguntar no final se tem seitas no Morte Súbita. Posso só dizer uma coisa que me esqueci? Para além destes 2 livros, eu tenho um curso online que criei aqui já há uns anos. Chama-se seitasdestrutivas.com. É um curso. A gente consegue chegar pelo teu site? Sim. Não. É assim. Podem pelo meu site, mas se escreverem seitasdestrutivas.com, vão direto para a página onde está toda a informação desse curso. É um curso que está alojado na plataforma Hotmart, que é uma plataforma brasileira. O curso está no formato videoaulas e está por temas, ok? Exatamente para que os alunos aprendam passo a passo o que são estes grupos, as características, como as pessoas são recrutadas, aliciadas. No fundo, foi aquilo que eu fiz antes de escrever este livro, ok? Isto em 2020. Portanto, é um curso que também, para quem não gosta de ler, porque infelizmente há muita gente que não gosta de ler, pode aceder a esse curso que tem lá muita da informação que está neste livro. Só que, claro, este livro tem muito mais informação. Mas este curso, seitasdestrutivas.com, é exatamente para as pessoas, a nível mundial, que falam língua portuguesa, poderem ter contacto exatamente com esta informação. Eu tinha-me esquecido só de mencionar isto. Peço desculpa de cortar a conversa. Não, sem problema. Paulo, posso fazer uma pequena perguntinha para o Antônio? Eu não sei se foi perguntado antes de eu entrar. Pode. Sobre o túmulo do fundador dos Testemunhas de Jeová ter se destruído, aquele que era em formato de pirâmide. Uhum. Por que daquele formato? Ok, uma boa questão. Mas aquilo não era o túmulo. Isso é um equívoco muito grande. Não era o túmulo de Charles Russell. Não. O olho não pisca, hein? O túmulo de Charles Russell estava perto desse monumento que foi construído pelos estudantes da Bíblia em homenagem a Charles Russell. Charles Russell era um piramidólogo. Ele acreditava que a pirâmide de Gizé continha medidas que, quando calculadas, davam datas marcadas pela Bíblia. Datas proféticas. Portanto, mas não era só ele que acreditava. Na altura em que ele viveu, muitos líderes religiosos acreditavam que a pirâmide de Gizé era um monumento divino, ou seja, tinha tido alguma forma de inspiração divina e que, ao fazer os cálculos do seu comprimento, do lado das escadarias, do interior, etc., chegava-se a datas proféticas. Portanto, mas não era o túmulo. O túmulo estava pertinho desse monumento. Que, entretanto, recentemente, aqui há 2, 3 anos, ou o que é que foi, a Sociedade Torre Vigia retirou. Já agora, isso conduz-nos à maçonaria.
Mas não há, ao contrário do que muitos dizem, não há qualquer evidência de que Charles Taze Russell era maçónico. Ou seja, há teorias de que era maçónico, na prática não existe qualquer prova de que ele era maçónico. Ele, inclusivamente, chegou a escrever sobre sociedades secretas, incluindo a maçonaria, os Freemasons, e chegou mesmo a dizer que um cristão não deveria estar associado com esses grupos. Portanto... Maravilha. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Antônio pela brilhante exposição. Estou curioso aqui para acessar esse seu segundo livro, né, sobre seitas destrutivas. Já estou pensando, está tarde agora já em Portugal, mas amanhã já vou mandar mensagem para os meus amigos que moram em Portugal para ver se eles compram para mim e trazem depois, porque eu estou fascinado. Né? Muito obrigado por tudo. Fique de consideração para todos os nossos ouvintes. E se você quer aprender um pouco mais sobre dissonância cognitiva, né, como a gente comentou, né, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Nós temos um programa exclusivo falando sobre dissonância cognitiva e na descrição temos uma série de artigos científicos que vão te auxiliar a compreender um pouco mais esse fenômeno. E se você também quer estudar material bíblico traduzido de maneira ampla, né, como a gente comentou aqui, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org, onde você vai encontrar, dentre outras coisas, alguns livros que nós traduzimos e fazemos comentários aos evangelhos e ao Velho Testamento também. E até a próxima. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, agradeço demais a vinda do Antônio e estou precisando demais do link dessa gravação para distribuir para um monte de gente que eu conheço que precisa ver esse vídeo e acessar o curso dele e comprar os livros dele. Porque é muita gente que precisa ser salva, vamos dizer assim, desse tipo de organização. Não só Testemunhas de Jeová, mas outras também. Assim, esse vídeo foi um dos mais didáticos que a gente já fez. Obrigado, tá? Por ter vindo. Obrigado. E para aqueles que querem saber de mais coisas, né? Além do Morte Súbita, que está aqui em cima, tem o catarse.me/TDC, você vai ter acesso à revista de Hermetismo, onde tem matérias de todos os tipos aqui que são proibidas pelas seitas. Você vai ter acesso a grupo de Telegram com um monte de conhecimentos proibidos pelas seitas, de todo tipo de grupos religiosos e não religiosos que possam abrir um pouco a sua mente. Então, você vai ter liberdade aqui. Ninguém vai te cercear. Tiago Tabusauskas, tem seita no Morte Súbita? Tem vários sabores de seita lá no Morte Súbita, para quem quiser fazer um por quilo, né? Mas o artigo que eu vou sugerir para hoje chama 9 dicas para se livrar da sua religião, que tem sugestões práticas do que as pessoas podem fazer para se livrar da sua... quando a pessoa se sente presa demais em algum grupo. Agora, sobre o dia de hoje, eu também estou maravilhado, como o Rodrigo, o Paulo e o Robson falaram, e todo mundo acho que todo mundo aqui conhece, né, a questão lá da caverna de Platão, né, da alegoria da caverna de Platão, do cara que estava lá vendo as sombras, aí viu que tinha alguma coisa errada, saiu, viu que o mundo era bem diferente e voltou para avisar as galera. Mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de entrevistar esse cara, né? O Antônio veio aqui hoje, ele passou exatamente por isso, ele viu um novo mundo, e assim, Antônio, eu só posso te dar os parabéns como ser humano mesmo, porque não é fácil fazer o que você fez. Depois que a pessoa entrou num grupo, principalmente num grupo bem estruturado, antigo, que já tem macaco velho, né, que sabe exatamente o que está fazendo, é muito difícil sair. O que você fez é realmente um ato heróico. Então, fica aqui meus parabéns para você. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho, está aqui, mortesubita.net, sempre me confundo com a esquerda e a direita. É o site que está aí desde 1996, levando o conhecimento de religião comparada, espiritualidade, ocultismo, misticismo, conteúdo completamente aberto. Não esperem coerência do nosso acervo, porque nós damos
damos palavra para pessoas muito diferentes, então se você procurar lá textos sobre Jesus Cristo nunca existiu, você vai encontrar. Se você quiser provas de Jesus histórico, você vai encontrar também. Leia os dois e decida por você mesmo. Se você gostar do conteúdo, você acessa no catarse.me/morte súbita e faz parte do problema com a gente. E Antônio Madaleno, suas considerações finais. Olha, só posso agradecer o convite que me fizeram, o amável convite que me fizeram. Eu acho que este tipo de entrevistas são sempre benéficas, especialmente para pessoas que estão dentro destes grupos e que muitas vezes, como eu costumo dizer, sentem que há qualquer coisa errada, mas não sabem bem o quê. E muitas vezes é preciso vir alguém pôr o dedo na ferida e explicar exatamente aquilo que pode estar errado e que pode levar alguém a pensar por si próprio. Que é coisa que, dentro das seitas destrutivas, é proibido fazer. Portanto, as pessoas simplesmente têm que aceitar o que lhes é dito, têm que entender, não é, qual rebanho, têm que entender exatamente aquilo que o pastor lhe diz que tem que fazer ou não fazer, e pronto, e tornam-se verdadeiros robôs. Portanto, este trabalho que vocês estão a fazer, e muito bem, de divulgação deste tipo de informação, pode ajudar e certamente ajudará alguém, nem que seja só uma pessoa, a despertar do coma, digamos assim. Portanto, os meus parabéns pelo vosso trabalho também. Obrigado por me terem deixado de falar. Foi um convite que eu não estava à espera, foi assim inesperado, mas eu acho que foi bom. Eu gostei muito da entrevista e agradeço a todos. Assim, este assunto estava para mais horas de entrevista, portanto é um assunto que não tem fim, mas agradeço a oportunidade. Agradecer novamente para vocês, e queria só deixar uma notinha de rodapé no final para o público do Mayhem, do Morte Súbita, do Secreto Secretório, do Pedra de Afiar, porque assim, a gente ouve falar de seita e já pensa que a seita é só para religião exotérica, né? Só para as grandes massas, só para a grande religião. Não, tem muita seita esotérica também, talvez ela seja até mais perigosa, porque o controle é ainda mais difícil, tem muitos círculos místicos aí, então fica de olho, não é só, o problema é nosso também. Exatamente. Se me permitirem, pegando nessa deixa, e eu no meu livro explico isto, neste último livro explico isto, existem muitas formas de seitas destrutivas ou grupos de autocontrole, ok? Não apenas religiosas. Existem grupos destes espirituais, terapêuticos, políticos, comerciais. É assim, existe muita forma de seita destrutiva. É preciso que as pessoas identifiquem quais as características transversais a todos estes grupos, porque eles são transversais. Depois o que varia é o ensino, digamos assim, é aquilo que é dito dentro do grupo. Porque em termos de características elas são transversais. Por isso, e como eu costumo dizer, nós só nos podemos defender de algo se o conhecermos. Porque senão somos apenas pessoas que estão no escuro, digamos assim, e podemos ser atacados de qualquer lado e nem sabemos como defender porque não temos armas, não temos informação. Portanto, este tipo de informação que estamos aqui a fazer é serviço público. É importante. Isso aí, galera. E essa, para quem acompanhou até agora, né, essa entrevista 522. Então, se você curtiu, tem muita entrevista, muito bate-papo, 1h30 de conversa profunda, explicando. E eu vou deixar como consideração final uma dica, né? Eu acho que para você saber se você está numa seita ou não, você vai pegar este vídeo e vai jogar nos grupos de WhatsApp dos grupos que você faz parte. Se os líderes proibirem você de assistir esse vídeo e tirarem ele do ar, é uma pista muito grande que você está em uma seita. Porque qualquer lugar que não seja uma seita, os caras vão deixar assistir de boa esse vídeo. Então, se você está vendo ele, já pega ali, tira um Ctrl+C, Ctrl+V, joga no grupo de WhatsApp e tal, e pergunta para os líderes e tal o que eles acham. Mas você corre o risco de ser expulso, tá? Mas se eles proibirem você de assistir esse vídeo em específico, pode ser que você esteja em uma seita. E para quem está acompanhando a gente até agora, então não esquece, segue o canal, aperta o sininho, porque o YouTube ele privilegia vídeo de 10 minutos com gente dançando e musiquinha de entretenimento, né? E o que a gente faz não é muito entretenimento, a gente passa conhecimento. Então a gente precisa mais da ajuda de vocês, do boca a boca, de espalhar, de acompanhar, de apertar lá o sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo. E assim a gente vai seguindo. Então, muito obrigado, Antônio, Thiago, Paulo, Robson, Rodrigo e você que acompanhou a gente.
E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.